Paz do Senhor para todos os irmãos nesta manhã, ouvintes, Deus abençoa você que está nos assistindo neste momento de uma forma especial, amém? Nesse momento vamos ler a palavra de Deus, livro de Atos, no capítulo 6, versículo 1, amém? Dou glória a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmã missionária Rosângela, por essa oportunidade de estar aqui apregoando a palavra de Deus nesta manhã. Glória ao Senhor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos com o coração assim, radiante de alegria, mas com trêmulo, temente a palavra de Deus, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos honra, é aquele que cumpre a sua palavra nesta manhã. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito assim: ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou de toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pérmanas, e Nicolau, presbítero de Antioquia, e os apresentaram a este apóstolo, e este, orando-lhe, e puseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levanta a mão para os céus nesta manhã. Como a irmã disse que estava com vontade de orar, eu falei: Senhor, eu já estou com sede. Quero orar com o seu povo nesta manhã, pedindo ao Senhor para te abençoar de uma forma especial. Uma mão você, se puder, estende para a direção da sua casa, e a outra mão você coloca no seu coração. Aleluia, eu tenho certeza que nesta manhã Deus está fazendo grande obra. Deus, nesta manhã, Senhor, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado, abençoa este povo, os ouvintes, aquele que está nos assistindo nesta manhã, que a sua palavra dá vida, que a sua palavra, Senhor, vai fazendo grande obra. Senhor, manifesta o teu poder, curando, libertando, salvando alma. Eu não posso convencer, eu não posso salvar, mas tu, ó Deus, pode convencer e salvar este homem, salvar esta mulher, e fazer nesta manhã de sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, uma grande obra. O Senhor pode fazer, Senhor, nesta manhã. Realiza a grande obra em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus tem uma palavra para o seu coração. Você entrou aqui no propósito de receber a bênção de Deus. E a palavra que foi lida aqui no início da... Amém? O irmão leu sobre Romanos capítulo 8, dizia: nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E este evangelho, esta palavra verdadeira, ela vai de encontro à nossa vida, trazendo transformação. Quem obedece a palavra, quem ouve a voz do Senhor, ele começa a obter vida, ele começa a obter milagre da
salvação. E nesta manhã, esse Espírito Santo continua falando em cada coração. Nesse capítulo de Atos, quando Lucas narra a história da igreja primitiva, Lucas começa a escrever ali, o crescimento da igreja era maravilhoso, era extraordinário o crescimento da igreja. Irmão, diz a Bíblia que naquele momento, quando a igreja ia crescendo, os discípulos tinham a missão de estar trazendo e cuidando do seu rebanho, cuidando das viúvas. Houve entre eles, amém, uma murmuração, dizendo que eles não estavam desprezando as suas viúvas, mas como Deus tem os seus propósitos, seus meios de trabalhar, Ele começa a fazer uma grande obra. Diz a Bíblia que os discípulos convocam, aleluia, a multidão, convoca, aleluia, o povo para fazer uma reunião, para que levantassem homens que fossem cheios do Espírito Santo. Diz a Bíblia que naquele momento eles convocam, como li aqui, irmãos, os nomes das pessoas que foram convocados. No capítulo de número 5, você vai ver a convocação dos diáconos. Diz a Bíblia que Deus, Ele começa a fazer uma grande obra. 2 diáconos se destacam para fazer a obra de Deus. A Bíblia relata sobre ele, fala sobre Estevão e Filipe. Mas nesta manhã, Deus colocou em meu coração para falar um pouco sobre Estevão. Amém? Diz a Bíblia que destaca, né? Sobre Estevão e Filipe se destacam fazendo a obra de Deus. Irmãos, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não tem prazer com as coisas do mundo, ele não tem prazer com as coisas atuais, ele tem prazer em viver em novidade de vida. E quando você separa-se para Deus, o Espírito Santo, ele se apodera, dando libertação. Diz a Bíblia que Deus operava através da vida de Estevão. Glória a Deus. Irmãos, Estevão começou a cuidar, a fazer a obra de Deus. Diz a Bíblia que Estevão destacava mais um pouco, além de cuidar das viúvas, ele começou a pregar o Evangelho. Glória a Deus. Este Evangelho que nós estamos aqui nesta manhã falando, desse Jesus Cristo que salva, que liberta, que transforma. O capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos relatam a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Naquele dia o número de cristãos estavam crescendo, e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Aparentemente as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. E como dito aqui, os 12 apóstolos, com Matias já incluído, se reuniram com a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar essa tipo de distribuição de mantimento. Foram escolhidos junto com Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Filipe. A Bíblia destaca Estevão e Filipe. A pregação de Estevão confrontava com o antigo sistema religioso judaico. Por isso, tão logo que Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus, helenitas, esses homens subornaram algumas testemunhas para acusar de blasfêmia. Irmãos, Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, apregoava a palavra de Deus, e eles não suportavam, amém, que Estevão estava com tanta autoridade, pregando a palavra de Deus, que o Espírito de Deus, amém, brilhava no rosto de Estevão. E perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a se defender. Sua defesa, sem dúvida,
dúvida, foi um dos maiores, brilhantes sermão já pregados em toda a história da igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Estevão fez a palavra dele, ele pregoava a palavra de Deus. Primeiro ponto, Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel. Segundo, relevando o fracasso de Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Estevão ali estava com autoridade falando desse evangelho, falando, relembrando a ele o que Deus tinha feito, relembrando, aleluia, aqueles homens que eles precisavam falar sobre. Ele falou sobre a era patriarcal, ele falou sobre os dias de Moisés e o período, ele falou sobre o período de peregrinação do povo do deserto, sobre o tabernáculo e o templo. Quinto, ele falou sobre a chamada de Abraão, e depois ele explicou como o patriarca demonstrou fé e obediência nas palavras do Senhor. Ali estava Estevão entregando e falando com ousadia para aqueles homens, ele lá no Sinédrio, dizendo que ele estava, amém, ensinando. No entanto, ele enfatizou a rejeição aos escolhidos do Senhor. Aquele povo estava rejeitando a palavra de Deus. E ele falou quando José foi traído pelos seus irmãos. E ali Estevão não parou de anunciar e falar para aquele povo. Ele se levantado, ele estava lá explicando. Foi um sermão bonito. Por fim, Estevão, usando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Glória a Deus! E as pessoas que acusavam Estevão de blasfêmia estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras que se rebelaram contra a liderança da origem divina. Eles mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciavam a vinda do Messias, agora eles haviam traído e se tornado assassino do povo cristão, povo de Cristo. Irmãos, Estevão, cheio de ousadia, anunciava para o Sinédrio uma das maiores pregações, amém, na história da igreja. A igreja começando, anunciava, e a igreja ia crescendo. Estevão cheio do Espírito Santo. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio de unção, ele não tem tempo para ficar falando lorota, ele não tem tempo para olhar para a vida de ninguém. O seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esta é a lição de Estevão. Quem está cheio do Espírito Santo, ele não tem, aleluia, tempo para perder com o pecado, mas o teu tempo é santificar a sua vida para o encontro do Rei dos Reis, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, já finalizando a mensagem nesta manhã, Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Como esse homem está pregando, vejo neles, eles ficaram enfurecidos. Um homem cheio de autoridade. Naquela época, Estevão, talvez um jovem, mas cheio do poder de Deus. Quer fazer a diferença, irmãos? Separe-se para Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória, da graça de Deus na sua vida. Aqueles homens furiosos, então aqueles homens agarraram a Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E o texto de Atos diz que aquelas vestes dos exucadores, aqueles que mataram a Estevão, apedrejaram a Estevão, pegaram as suas vestes e foram deixar aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí prossegue.
No momento, Jesus Cristo, irmão, nesta manhã está falando contigo. Aleluia, Jesus. Seja tempo bom, seja tempo ruim, anuncie, apregoe a palavra de Deus. Anuncie que Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Estevão não perdeu tempo, ele apregoou a palavra, anunciou o evangelho, foi morto, mas não negou a fé. E quando ele estava sendo morto, meus irmãos, apedrejado, as pessoas tamparam os seus ouvidos, mas Estevão estava vendo a glória de Deus. Estevão estava vendo o Senhor à direita de Deus, e nesta manhã os céus estão abertos para nós. Nesta manhã os céus estão abertos para você. Deus está derramando sobre você nesta manhã vitória, grande bênção. Nos momentos finais na cruz, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Lucas 23, 46. E Estevão, por sua vez, entregou o seu Espírito a Jesus em Atos 7, 59. Estevão morreu, mas a igreja continua viva. Estevão morreu, mas a igreja de Cristo continua anunciando esse evangelho, esta palavra que liberta. Irmãos, não deixe que esse evangelho afaste da sua vida. Muitas pessoas querem que o evangelho enquadre a sua vida. Não é assim. Nós devemos que enquadrar a palavra de Deus, viver em novidade de vida, separado para viver para Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo, Ele fala no teu coração. Procura, vamos anunciar, apregoar as boas novas, porque o Rei dos Reis está voltando. Estevão recebeu a coroa da vida eterna. Nesta manhã, meus irmãos, estejam preparados. Vamos estar preparados, porque o fim virá e não tardará. Medite este evangelho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã, o amor de Deus para com sua vida, procura se consertar diante de Deus. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a tua comunhão com o Senhor? Estejam preparados, porque cedo ou mais tarde Jesus Cristo está voltando. Bem, Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado. Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus.